lá, pessoal, pelo cálculo de dosagem da ABCP, tá? Então, para você realizar esse cálculo aí, você precisa de algumas informações, né, relativas aos materiais que você vai estar utilizando, e a maioria dessas informações você obtém fazendo a caracterização desse material em laboratório, tá? Principalmente relacionado à areia e à brita, porque o cimento você consegue essa informação, na maioria das vezes, até no próprio fabricante, ou então na própria embalagem do cimento, no saco do cimento, você tem essas informações. Então, o tipo do cimento, que seria o CP2E32, né, o que a gente vai utilizar, por exemplo, de hoje aqui, está bem claro na embalagem, está bem logo na frente, é bem fácil identificar. A massa específica também, as informações geralmente vêm na parte de trás da. E aí todos esses demais dados aí relacionados à areia, brita, você percebe que basicamente são os mesmos dados, né? Só muda o material, no caso massa específica, massa unitária, né? Vale ressaltar aí que a massa específica você não considera os vazios e a massa unitária você considera os vazios, tá? Geralmente no projeto estrutural é fornecido, é informado para você qual tipo de concreto você vai estar trabalhando. Para esse exemplo, nós vamos utilizar um concreto com FCK de 25 MPa, lembrando aí que o FCK significa resistência à compressão, né? A gente vai trabalhar com um slump com abatimento de 90 mais ou menos 10 milímetros. O que significa isso? Daí vai estar medindo o adensamento do seu concreto, né? Então, na hora de fazer o concreto, depois de feito o concreto e medido através do slump, ele tem que apresentar um abatimento ali entre 80 a 100 milímetros, né, nessa faixa de altura aí. O SD, que é o desvio padrão, a gente vai estar adotando 5,5, que é o valor intermediário, tá? O menor valor é 4, o maior é 7. Esse valor intermediário do SD a gente vai estar considerando 5,5, porque é o valor que é adotado quando nós fazemos algum tipo de procedimento em laboratório. Então, considerando que esses valores todos foram conseguidos através de ensaio de caracterização, ou seja, um certo cuidado na hora de estar manuseando esse material, né? Tem um certo acompanhamento técnico também. Então, a gente pode considerar esse desvio padrão intermediário aí de 5,5, que ele não vai estar alterando tanto o resultado final que a gente está querendo com relação à resistência do concreto para 28 dias. Esse valor que está sendo solicitado aí do concreto, né? 25 MPa, vale lembrar que é quando ele atinge a idade de 28 dias, né? Então, a gente espera que nessa data, depois de 28 dias da concretagem, ele esteja com essa resistência aqui à compressão, tá bom? Logicamente, quando nós formos iniciar o cálculo, vocês vão observar que a gente vai estar pensando sempre num valor superior a esse, tá? A gente nunca pode trabalhar com os valores ali limites, a gente tem que estar sempre colocando aí uma margem de segurança, tá certo? E aí, para iniciar esse cálculo, a gente inicia justamente com isso, fazendo um cálculo onde a gente vai estar prevendo um valor superior ao que a gente realmente precisa. Isso daí te dá uma garantia para que você consiga um concreto com uma resistência superior ao que você precisa, já pensando em algum atrapalho que possa ter durante a sua concretagem, ou então até mesmo na hora de você fazer o conserto desse concreto, tá? Os ajustes desse concreto. Então, para a gente iniciar, a gente vai estar calculando aqui, através desse valor do FCK, a gente vai estar calculando aqui um FCJ, tá bom? Então, esse FCJ, ele significa aqui a resistência que você vai estar adquirindo numa determinada idade que você mesmo vai estar prevendo essa idade, tá? Então, a fórmula aqui, ela não se modifica, ela é bastante simples. Sempre você vai estar utilizando essa fórmula aqui, tá? Onde o FCJ vai ser igual ao FCK mais 1,65 vezes o SD. Perceba que todas essas informações aqui você já possui, tá bom? O FCK informado no enunciado, né, 25 MPa, e o SD também, que é os 5,5. Esse FCJ aqui, nós temos uma idade para a gente estar calculando, né? Nós vamos estar calculando esse FCJ para uma idade de 28 dias. Então, vai passar a ser um FC 28. Esse 28 ele faz alusão à data que você está querendo fazer a sua previsão de resistência, tá? Então, aqui você vai estar apenas substituindo os valores 25, 1,65 que faz parte da fórmula, é uma constante,
e o SD 5,5, tá? Quando você fizer esse cálculo aí, você pode ficar à vontade para fazer também, você vai encontrar um valor de aproximadamente 34,07 MPa, tá? Não esqueçam a unidade aí para você não perder essa referência de valores aí. Que aqui a gente pode estar adotando simplesmente 34, tá? A gente pode estar desprezando esse 0,7, porque lembrem que esse valor aqui já é um valor bem acima do que realmente você está precisando. Você precisa de 25 MPa, como está aqui no enunciado, e você vai estar fazendo todo o seu cálculo para um concreto de 34. Então, você tem aí uma margem de segurança de quase 9 MPa, tá certo? Então, nesse caso aqui, você pode estar descartando essa fração aqui, beleza? Então, a gente já sabe agora qual é o novo valor de resistência à compressão por onde o nosso cálculo vai estar sendo executado, tá sendo feito, né? E aí, a gente precisa de saber agora um fator fundamental para esse tipo de situação, né? Que é o fator água-cimento. Então, a gente sempre conversou sobre isso, tanto o cimento quanto a água, eles trabalham em conjunto, né? Os dois materiais aí, um precisa do outro. E para isso, para a gente descobrir esse valor do fator água-cimento, a gente tem que primeiramente saber qual é o consumo de água, tá? Então, o próximo passo aqui seria a gente saber o consumo de água. Para a gente fazer esse consumo de água, a gente vai estar fazendo a consulta a algumas tabelas aqui, olha, tá? Todas essas tabelas aqui, elas serão consultadas em algum momento, assim como a curva de Abrams, tá? Que é uma aba que tu vai estar consultando também. Então, para a gente fazer esse consumo de água, e essa água ela tem relação direta com o cimento, você vai estar fazendo uma consulta aqui na curva de Abrams, vou tentar ampliar o máximo que der aqui para ficar mais fácil para você enxergar, tá bom? E aí você vai fazer, primeiramente, a marcação de identificar, na verdade, dentro da curva, o que é que tem aqui com relação às informações que você já possui, tá? Então, aqui no eixo Y, né, vai estar sendo a resistência à compressão aos 28 dias. É aqui que gera muita confusão, né? Algumas pessoas acabam marcando aqui o valor inicial de resistência, né, que é o que está sendo informado no enunciado da questão. Mas a gente precisa, na verdade, do valor de FCJ que você acabou de calcular, tá bom? E o FCJ a gente lembra que foi 34, então você vai fazer uma marcação aqui, ó. Aqui está o 30, né? Então, 1, 2, 3, 4, aproximadamente por aqui é o valor de 34 MPa, tá? Vou marcar aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Essas linhas aqui que estão na diagonal, elas representam aqui o cimento que você está trabalhando, tá bom? Então, o cimento que a gente está trabalhando lá no enunciado é o CP2E, é o CP2E32. Então, essa numeração, que significa a resistência do cimento apenas, aos 28 dias, é o que a gente vai tomar como informação para escolher uma dessas linhas que está inclinado aqui, tá? Como o nosso cimento tem a numeração 32, a gente vai estar utilizando essa terceira linha bem aqui, ó, a contar de baixo para cima, tá? Essa terceira linha bem aqui, ó, certo? Um detalhe, uma observação aí. Se de repente você estiver trabalhando com o cimento, vamos colocar bem aqui um exemplo, o cimento que seja o CP, que seja com a numeração 40. Você vai observar que você não tem esse número aqui, 40, olha, né? Então, nesse caso, você sempre escolhe uma dessas linhas que tem uma numeração sempre superior, né? Exatamente, imediatamente superior a ela. Então, no caso aqui, você utilizaria o 41, tá bom? Voltando aqui para a nossa questão, então eu marquei aqui os 34 MPa, que foi o valor que eu achei no cálculo do FCJ, e bem aqui eu marquei essa terceira linha, né, contando de baixo para cima, a linha 32, que corresponde ao cimento que a gente está trabalhando, tá? Eu vou estar percorrendo com essa linha aqui de 34 até a gente encontrar a terceira linha, tá? Que é a linha de 32 aqui, ó. Então, aproximadamente por aqui, a gente vai estar fazendo a marcação aqui
dessa linha de 34 MPa, tá? Feito isso, eu vou rebater esse valor aqui para baixo, olha, tá bom? Eu vou rebater esse valor para cá. Você pode, com auxílio de uma régua, auxílio de uma caneta mesmo, fazer essa marcação aqui para baixo. Lembrando que esse valor aqui é aproximado, tá? Não tem que ter nenhum, não precisa uma preocupação muito grande em fazer algo muito preciso, tá certo? Então, pode ser um valor aproximado. Então, quando eu fiz mais cedo esse cálculo aqui, eu achei 47,5, mais ou menos. Então, para facilitar os cálculos, eu vou considerar para essa questão aqui, o fator água-cimento igual a 0,48, tá? Era 0,47,5, alguma coisa ali, eu arredondei para 0,48, tá ok? Então, esse valor aqui vai ser o adotado para a gente estar trabalhando aqui com o nosso fator água-cimento. Lembrando, tá? Toda vez você vai fazer a consulta desse fator água-cimento através da curva, tá? Você vai consultar aqui o ábaco, que vai estar disponível para você, tá certo? Aí nós vamos agora, já sabendo essa propriedade aqui, que é bastante importante, a gente vai agora para já começar a descobrir valores relacionados aos materiais que a gente está trabalhando, né? Como, por exemplo, o consumo de água. A primeira coisa que a gente já vai descobrir aqui é quanto de água para essa situação a gente precisaria para produzir ali aproximadamente 1 m³ de concreto, tá? Para isso, nós vamos estar levando em consideração essa segunda tabela aqui, olha. Na verdade, a primeira tabela, né? A gente considerando o ábaco, essa primeira tabela aqui. Quais informações que nós vamos ter que tirar do enunciado para identificar dentro da tabela e fazer e cruzar essas informações aí? Primeira coisa que a gente vai estar observando é com relação ao abatimento, né? O abatimento que foi falado na questão aí, que ó, abatimento de 90 mais ou menos 10, tá? Então, 90 mais ou menos 10 vai ficar um intervalo de 80 a 100 milímetros, né? Então, a gente vai estar trabalhando com essa linha bem aqui, ó, tá ok? Por conta do nosso abatimento. A outra situação que nós vamos estar analisando é qual é o diâmetro máximo do nosso agregado graúdo, no caso da nossa brita, né? E aí esse valor que está sendo informado no enunciado, que é o valor aqui de 25 milímetros, é um valor que ele é descoberto quando é feito a caracterização do material, tá certo? Então, o diâmetro máximo para essa questão aqui foi apontado como 25 milímetros aí da nossa brita. E aí, quando a gente cruza essas informações aqui, ó, a gente cruza essa linha com essa coluna, a gente acha esse valor aqui para o consumo de água, aproximadamente 200 litros por metro cúbico. Então, esse valor aqui, essa quantidade de água, seria uma quantidade de água que nós utilizaríamos, em média, para fazer esse concreto esse volume de 1 m³ de concreto, tá? Pode ter variações, pode ser que você precise de um pouco mais, um pouco menos, pode. Esses valores aí são médios, tá certo? Então, você percebe que através da tabela 1, você começa a ter esse consumo de água. E esse consumo de água ele vai estar apontando para você aí 200 litros por metro cúbico, tá? Então, essa informação aqui vai ser bastante importante aí no decorrer do nosso cálculo, tá ok? Então, é simplesmente consulta de tabela aí. Feito isso, já que nós temos agora a quantidade de água, a gente vai aqui para o nosso segundo material, né? Descobrir aqui as características do nosso segundo material e também a quantidade do nosso segundo material. E aproveitando que a gente já sabe a água, a gente vai fazer aqui o consumo do cimento, tá? Então, esse consumo do cimento, ele está diretamente ligado ao fator água-cimento. Então, a fórmula para a gente estar calculando e achar esse valor aqui de cimento vai ser o consumo de cimento é igual, tá? O consumo de água, que a gente já acabou de achar, dividido aqui pelo fator água-cimento, certo? Então, aqui é simplesmente também você substituir esses valores, né? Então, o consumo de cimento ele vai ser igual. O consumo de água que eu acabei de achar aqui, ó, 200, dividido pelo meu fator água-cimento, que foi apontado como 0,48, tá certo? Essa divisão aqui, ela vai estar mostrando para a gente
quanto que de cimento eu vou precisar para fazer 1 metro cúbico de concreto, tá bom? Então, quando você faz essa divisão aqui, você vai estar encontrando aqui aproximadamente 416,67 quilos por metro cúbico, tá? Essa quantidade em quilos para produzir 1 metro cúbico de concreto. Essa relação bem aqui, ó. Tá ok? Então, daria aqui aproximadamente, considerando que um saco de cimento tem 50 quilos, né? Seria aproximadamente aí um pouco mais de 8 sacos de cimento, tá certo? Pois bem, feito esse cálculo aqui, nós já temos aqui a informação de dois dos nossos materiais, 2 dos 4 dos nossos materiais que vão ser utilizados, né? Já temos a água e o cimento aí, valores para produzir 1 metro cúbico de concreto, tá ok? Feito isso, a gente vai estar passando aqui para um terceiro material. No caso aqui é o agregado graúdo. No nosso caso aqui a gente vai estar considerando a brita, tá certo? Então, o agregado graúdo, ele vai ter uma relação direta aí com o módulo de finura, que é um valor que foi informado aqui no enunciado da questão, né? Então, bem aqui, olha, tem um módulo de finura. E o agregado graúdo, ele tem uma relação direta com o agregado miúdo, pois essa composição dos dois, os agregados, eles compõem ali grande parte da porcentagem do seu volume de concreto, né? Então, toda vez que você produz um volume de concreto, você tem ali uma quantidade bastante grande de agregados. Então, o agregado graúdo, ele tem essa relação com o miúdo, né? No caso, brita e areia, porque no momento que é feita essa mistura, todo aquele espaço que o agregado graúdo ele não consegue preencher dos vazios, isso daí é preenchido primeiramente pela areia, tá certo? Logicamente, em composição aí com a água e com o cimento, né? Através da argamassa, no caso. Então, a gente vai estar analisando aqui, para a gente saber o consumo de agregado graúdo, a gente vai estar analisando aqui duas informações, tá? Módulo de finura, que lá no enunciado aponta 2,6, e o diâmetro máximo, tá? Novamente, o diâmetro máximo do agregado, para você ver como tem essa relação direta desses dois materiais, né? Então, essas duas informações aqui vai estar gerando para mim aproximadamente o volume de agregado graúdo que eu vou ter para estar fazendo esse 1 metro cúbico de concreto, tá? Através dessas duas informações, eu vou estar consultando essa segunda tabela bem aqui, ó, tá? Mesmo procedimento que foi feito na tabela acima, né? A gente vai estar encontrando aqui os valores, olha, por exemplo, aqui, módulo de finura, o 2,6 está bem aqui. E aqui a gente vai estar marcando aqui o meu diâmetro máximo do agregado, 25. Quando eu cruzar essas informações aqui, olha, linha e coluna, eu vou estar achando aqui o meu volume de brita, meu volume de agregado graúdo, tá? Prestem bem atenção na unidade, olha, esses valores todos que tem aqui disponíveis para sua consulta são valores de volume, tá? Então, para o nosso caso aqui vai ser 0,715. Um pouco mais ali do que meio metro cúbico, né? Então, a gente vai estar utilizando aqui, olha, o volume, vou colocar aqui o B para simbolizar a brita, né? Volume de brita, 0,715 metros cúbicos, tá? Só que para algumas situações, essa informação de volume, né, com essa unidade de metros cúbicos, por exemplo, ela não vai fazer muito sentido para a gente. Perceba que a gente está fazendo toda a demonstração e sabendo o quantitativo dos outros materiais em unidades que fica mais fácil a gente estar dimensionando ou então quantificando. A água nós colocamos em litros, o cimento a gente colocou em quilos, então quando a gente coloca o cimento em quilos, a gente faz uma relação, por exemplo, essa que eu fiz com relação ao saco de cimento, tu já consegue ter uma ideia da quantidade que é, tu já consegue visualizar esses 8 sacos de cimento. A mesma coisa aqui a água, 200 litros, de repente eu não estou conseguindo enxergar isso daí, mas eu faço comparação, por exemplo, com um vasilhame desse de água que a gente compra, né, de água mineral aí de 20 litros, seriam 10 daquele ali. Então, a gente já começa a visualizar, a gente já começa a quantificar a quantidade, quanto de material a gente precisaria, né? Fica mais fácil da gente estar
identificando. E aí, como eu tenho apenas essa informação de volume relacionado ao meu agregado graúdo, eu preciso fazer com que essa informação ela se transforme em peso, né, em quilos, para me saber quantos quilos de brita eu precisaria aí, até porque quando você for fazer a quantificação desse material no laboratório, por exemplo, onde você precisa de uma quantidade bem inferior, você vai estar pesando, você não vai estar quantificando por volume, sim por peso, tá? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai estar fazendo uma consulta aqui, ó, lá no enunciado, e a gente vai estar considerando aqui, pegando aqui as informações da brita, a gente vai estar pegando aqui para fazer esse cálculo a minha massa unitária, tá? A minha massa unitária considerando os vazios. Por que eu considero os vazios? Porque no nosso dia a dia, realmente na prática lá, quando o operário ele vai misturar essa brita na betoneira, por exemplo, para fazer o concreto, ele não expulsa os vazios, ele apenas coloca aquela brita da maneira que ela está no local ali, né? Ele enche um balde de brita, por exemplo, ele não tem aquele cuidado de estar compactando a brita perfeitamente, então ele considera a brita do jeito que ela é colocada mesmo no balde, então em algum recipiente que ele esteja utilizando, né? Para isso, nós vamos estar fazendo simplesmente uma multiplicação desse volume pela massa unitária, tá? Então, para a gente saber aqui quanto é que vai ser o peso disso daqui, nós vamos estar multiplicando pelo valor da massa unitária, que vale 1.500, tá? E aí, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente acha aproximadamente 1.072 quilos de brita por metro cúbico, tá? Seria essa relação metro cúbico é só para fazer referência sempre a quanto que a gente precisaria desse material para fazer um metro cúbico de concreto, tá? Não vão confundir essa unidade aqui. O principal seria essa questão do peso aqui do material, tá certo? Pois bem, calculado aqui o nosso terceiro material, para encerrar a questão da quantidade do material, a gente vai ficar faltando só o nosso agregado miúdo, a nossa areia, né? Então vai ficar faltando agora aqui esse cálculo do agregado miúdo. E para a gente fazer esse cálculo, existe uma fórmula que fica bem mais simples de a gente fazer esse cálculo, que é essa seguinte fórmula aqui, olha. Perceba que, mais uma vez, nós vamos estar achando os valores relacionados a volume, olha. Então, esse VM seria volume de miúdo, né? Agregado miúdo. Seria essa fórmula aqui, olha. 1 menos. E aqui nós vamos colocar o consumo de cimento dividido pelo peso específico do cimento, tá? O consumo de brita dividido pelo peso específico da brita. E, por último, o consumo de água dividido pelo peso específico da água, tá? Então, seria essa fórmula aqui. Percebam que todas essas informações, todos esses valores aqui, nós já possuímos. Então, basicamente, você vai fazer apenas a substituição, tá? Então, 1 menos. E aqui nós vamos para os valores, olha. Esse consumo de cimento foi um valor que nós calculamos aqui em cima, tá? Então, ele vale 416. Vamos colocar o valor arredondado aqui para facilitar aqui os cálculos, né? Esse peso específico aqui, a informação ela está aqui no enunciado, tá? Os 3.100 quilos aqui por metro cúbico. Lembrando que isso daí varia muito do cimento que você está trabalhando, tá? Quando você tem um cimento, por exemplo, que tem uma classe superior, geralmente esse peso específico ele também é superior. Então aqui vai entrar os 3.100. O meu consumo de brita, que eu achei ainda há pouco, bem aqui em cima, olha, 1.072. E aí eu vou aqui, pego o peso específico da minha brita, que está também no enunciado, 2.700. Para esse caso agora, eu já não considero mais os vazios. Por que eu não considero? Por que eu não considero os vazios? Eu considero o meu material integral, tá? E por último, o consumo de água, 200, dividido aqui pelo peso específico da água, que vale 1.000. Tá ok? Então, isso daqui seria a substituição dos valores aqui. E aí você pode, se tiver
com a calculadora aí disponível, pode fazer esse cálculo aí só para fazer uma conferência, tá? E aí, fazendo esse cálculo, fazendo toda essa parte aqui de dentro do parênteses, né? Eu, pelo menos, encontrei esse valor bem aqui, ó, 0,731. Se você for fazer por partes, cada continha dessa aqui, quando você fizer, por exemplo, uma divisão como essa, considere 3 casas decimais depois da vírgula, tá? E faça aquele arredondamento para o terceiro número, por exemplo, tá? E aí, eu consegui encontrar esse valor aqui de 0,731, tá bom? Feito isso, aí faz essa subtração aqui, né? Eu encontro o volume de agregado miúdo ou areia, que vai dar aproximadamente aqui 0,269 metros cúbicos, tá certo? Esse daqui seria o volume da minha areia, tá bom? Aí cai naquele mesmo probleminha que a gente teve ainda há pouco com a brita, né? Um valor só relacionado a volume, muitas vezes ele não diz muito para a gente tem que transformar esse volume aqui em peso. E aí, quando a gente consulta aqui a massa específica, a gente consegue ter esse resultado aqui, tá bom? Então, eu vou estar pegando esse valor aqui e preste bem atenção, olha. Quando eu for fazer esse cálculo aqui do volume para saber o peso de areia que eu vou estar precisando, como eu já coloquei todos esses materiais, supostamente eu já tenho todos esses materiais juntos, né, colocados no mesmo recipiente, está faltando só areia para preencher isso daí. Nesse caso aqui, eu vou estar pegando a massa específica, tá? Aquela massa que não vai estar, que não vai estar considerando os vazios. E aí, quando eu consulto esses valores aqui que estão no enunciado da minha questão, eu faço a multiplicação por 2.650, tá bom? E aí, quando eu faço esse cálculo aqui, eu encontro aqui o meu consumo de areia em quilos de aproximadamente 710,2 quilos, tá? Por metro cúbico seria a quantidade que eu precisaria para 1 metro cúbico de concreto, tá bom? Então, feito isso, eu já tenho todos os valores aqui que eu vou precisar, todos os materiais que a gente utiliza para fazer o concreto simples, né? E aí eu preciso apenas finalizar descobrindo quanto é o meu traço, tá bom? Por quê? Porque aqui todos os materiais eles estão sendo mostrados para a gente como se a gente fosse fazer um volume de 1 metro cúbico de concreto, tá? Tudo isso daí é para fazer 1 metro cúbico de concreto. Na maioria das vezes você não precisa de tudo isso, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um ensaio com corpo de prova, a quantidade de volume é bem insignificante perto dessa daí, né? Nem se compara. Então, você não pode trabalhar com esses valores aí, você tem que trabalhar com valores proporcionais ao que você está precisando. Então, para a gente definir o traço, você vai estar fazendo a seguinte operação. Olha, o traço, toda vez ele começa aqui com a indicação do cimento, tá? Então, esse 1 aqui sempre faz referência ao cimento. Então, se eu tenho, por exemplo, um traço de 1:2, caso lá da argamassa, né? Se eu tenho uma porção de cimento, eu vou ter 2 de areia. Seria esse sentido aí, tá? E aqui, o que é que nós vamos fazer? O primeiro material que a gente vai estar colocando aqui, após o cimento, é justamente a areia, que nós achamos um consumo aqui de aproximadamente 710, né? Então, a gente pode colocar aqui apenas o valor inteiro, 710, e como ele faz referência sempre a sua proporção ao cimento, nós vamos estar dividindo esse valor de 710, que é o consumo de areia, pelo consumo de cimento. O consumo de cimento ele vale 416, tá? Esse 416 foi um valor que nós achamos lá no início da conta. Depois da areia vem a brita. A brita ela tem aqui um valor, um consumo, né, em peso aqui de 1.072, tá? Novamente, nós vamos estar fazendo uma divisão aqui pelo consumo de cimento, tá ok? 416. E por último, a nossa água, que é o nosso último componente aqui do nosso traço do concreto, tá? 200. Dividido novamente por 416, tá ok?
Então, essa daqui seria a composição do nosso traço, né? Seria esse esquema aqui do nosso traço. E aí nós fazemos essas divisões aqui para saber o traço unitário aqui, né? Então, esse 710 dividido por 416 vai dar aproximadamente aqui 1,707, tá? Essa outra divisão relativa à brita aqui, a gente vai estar achando 2,577. E por último, quando eu faço essa conta, logicamente eu vou achar o mesmo valor do meu fator água-cimento. Não tem como dar errado isso daqui, né? O 0,48, tá? Porque justamente eu tenho aqui água e cimento. Então aqui eu tenho meu traço definido, olha. Meu traço, independente da quantidade que eu vá trabalhar, eu vou ter que estar adotando essas proporções. Então aqui é o cimento, aqui é a areia, aqui vai ser a brita e aqui vai ser a água, tá bom? Então aqui é meu traço padrão, de acordo com as proporções indicadas aí a partir do nosso cálculo, tá certo? Pois bem, isso daqui é um traço padrão. Geralmente nós vamos estar fazendo o cálculo baseado em algum elemento que a gente vai estar concretando, né? Pode ser um corpo de prova, pode ser um pilar, pode ser uma viga, independente do elemento que a gente vai estar concretando, a gente precisa saber as dimensões dele, precisa saber algumas características, como por exemplo o volume dele, para que a gente faça a definição principalmente da quantidade de cada material que a gente vai estar precisando para fazer essa concretagem, tá? Então, se a gente for, por exemplo, tomar como exemplo o corpo de prova, a gente precisaria calcular o volume do corpo de prova, de um corpo de prova daquele, que ele é um cilindro, né? Então, a gente faz o volume do cilindro, a gente vê quantos corpos de prova daqueles a gente vai estar confeccionando, né? Multiplica, pela quantidade, a gente vai ter um total ali de volume de concreto que a gente vai estar precisando. Tá ok? Antes disso, a gente vai estar fazendo a seguinte, o seguinte exemplo aqui, né? O volume daquele cilindro, geralmente aquele corpo de prova lá que a gente utiliza no IFPA, ele tem esse formato aqui, né? Ele é cilíndrico, tem uma altura aqui de aproximadamente 20 centímetros, e tem esse diâmetro aqui, 10 centímetros, tá? Esse diâmetro 10 aqui. Então, para a gente saber quanto é que vale o volume de um corpo de prova como esse apenas, quanto que ele precisa de concreto para ficar completamente cheio aqui, né? A gente faz aqui o cálculo do volume. Então, πr ao quadrado vezes a altura, tá? Para a gente saber esse volume aqui, ó. Então, a gente vai estar fazendo aqui as substituições. Aí, logicamente, né? Você transforma esses valores que estão em centímetros aqui para metros, e aí você vai ter um raio aqui de 0,05. É muito importante você prestar atenção nesse momento do cálculo para você não errar isso daqui, tá? E a altura 0,20, né? Esses 20 centímetros transformado em metros. E aí, quando eu faço esse cálculo, eu acho um valor aqui bem, bem pequeno, né? Que condiz realmente com o valor que é o seu volume. Seria aqui aproximadamente 0,00078 metros cúbicos, tá? Lembrando, isso daqui é o volume de apenas um corpo de prova. É o que você precisaria de concreto para fazer um corpo de prova apenas, tá bom? Mas a gente pode fazer uma simulação aqui, por exemplo, se a gente precisasse fazer para algum artigo, para algum experimento, a gente precisasse fazer, por exemplo, 20 CPs, tá? Então a gente vai precisar de 20 vezes esse volume, logicamente, tá? Quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente encontra um valor de 0,0156 metros cúbicos. Então já aumentou um pouquinho, mas ainda continua um valor bem pequeno, né? Logicamente. Então esse daqui seria o volume total de concreto que eu precisaria para fazer 20 copos de prova para algum experimento que a gente precise fazer, tá? E aí como é que a gente faz agora? Preste bem atenção no seguinte. Como todo material que a gente trabalha, na verdade, todos os materiais que a gente
precisa para fazer o concreto simples? Todos estão em função do cimento, então a gente precisa de uma informação bastante importante do cimento, que é o consumo de cimento. Quanto de cimento eu preciso para fazer 1 m³ de concreto? Nós fizemos umas contas lá em cima que apontou esse valor para mim, ó, 416, né? Tem outra maneira de ser feita também, da gente encontrar esse consumo de cimento, que é essa fórmula aqui, ó, consumo de cimento, ele é igual ao peso específico do concreto simples, tá? Concreto simples, ele tem um peso específico, o concreto armado, ele tem outro peso específico. A gente tem que ficar bem atento a isso daí, tá? Então, seria aqui o peso específico do concreto simples, dividido. Aí você vai pegar esse seu traço aqui, ó, padrão, que é o que você acabou de achar aqui, e você vai somar a quantidade desse material, desse traço, ó. Você vai fazer uma soma exatamente de como foi apontado para você o quantitativo de cada material. Então, eu estou apenas transcrevendo o traço, estou trazendo ele em massa, né, colocando ele em massa aqui e fazendo a divisão, tá? O peso específico desse concreto simples, ele gira em torno de 2.400 quilos por metro cúbico, tá? Fazendo a soma desses valores aqui, que são correspondentes ao traço que você está trabalhando, você vai encontrar um valor aqui de aproximadamente 5,764. E aí, quando você faz essa conta, você acha aqui, novamente, 416, e aí tem, logicamente, uma fração aqui, que é questão de arredondamento, questão de aproximação, né? Mas você percebe que bate aqui, olha, o valor com o valor que a gente achou lá em cima, 416. Isso eu estou fazendo referência ao valor inteiro, tá? Estou desprezando aí os decimais. Então, a gente já sabe, está provado aqui para a gente, que para essa situação, para eu fazer um concreto de 1 m³, com esse volume, eu preciso de 416 quilos de cimento. Então, perfeito. Feito isso, eu vou estar descobrindo agora, fazendo uma regra de 3 simples mesmo. Se para fazer 1 m³ de concreto, eu preciso de 416 quilos de cimento, né? Quanto que eu vou precisar aqui, quantos quilos eu vou estar precisando aqui para fazer esse volume, olha, o volume dos 20 corpos de prova. Então, seria aqui 0,0156, tá? Então, se para 1 m³ eu preciso dessa quantidade, desse peso aqui de cimento, para fazer esse valor que é bem pequeno, quantos quilos eu precisaria aqui, né? Então, faço aqui essa regrinha de 3 aqui bem simples. E aí eu vou descobrir que eu vou precisar de aproximadamente 6 quilos 490 gramas aqui de cimento, que seria o valor de cimento. Você percebe que é um valor bem pequeno, né, condizente com aquilo que a gente realmente utiliza no laboratório. São sempre pequenas quantidades mesmo, né? Para essa situação aqui, que é essa quantidade de corpo de prova, você já tem. Para eu descobrir os demais materiais, né, quanto que eu vou precisar de areia, qual é o peso de areia, qual é o peso de brita que eu vou ter que estar pesando ali lá na balança, lá bem certinho, né, para poder fazer a quantidade para poder fazer essa quantidade de corpo de prova, é simples. Você vai estar pegando esse valor aqui, que é o valor da quantidade de cimento. Como tudo está sendo proporcional, eu vou estar multiplicando pelos valores que eu achei no meu traço. Então, por exemplo, aqui no meu traço está me dizendo que a quantidade de areia é 1,707 vezes a minha quantidade de cimento. Então, todos aqueles valores que estão no meu traço, eu vou estar multiplicando agora por essa quantidade de cimento desse caso aqui dos corpos de prova, tá? Então, para areia, eu vou estar multiplicando aqui por 1,707. E aí, quando eu faço esse cálculo, eu descubro que de areia eu vou precisar de aproximadamente 11 quilos e 78 gramas. Para minha brita, o procedimento é o mesmo. Esse mesmo valor de cimento proporcional ao que eu achei lá no traço para minha brita, que vale 2,577, tá? E aí, quando eu faço essa continha aqui, eu vou estar achando aí aproximadamente 16,700
24 quilos. E aí, por último, minha quantidade de água. Eu multiplico pelo meu fator água-cimento, né, que é o mesmo valor que está lá no meu traço, 0,48. Quando eu faço a multiplicação, eu encontro aqui 3 quilos 115 de água, né? Ou 3 litros, né? Para ficar mais fácil aqui o entendimento. 3 litros, 115 ml, né, de água. Então, a partir de agora, eu tenho os valores exatos aqui que eu vou precisar para fazer o cálculo do meu corpo de prova, tá bom? A gente sabe por experiência aí que na maioria das vezes você tem que consertar principalmente a água. Às vezes a quantidade de água que você coloca não fica legal ali, não fica com uma trabalhabilidade boa o seu concreto. E aí você faz um acréscimo de água, sempre tomando cuidado para anotar quanto de água que você foi acrescentando, né? 100 ml, 150, você vai acrescentando aos poucos e vai anotando esses poucos que você vai colocando, tá? E, logicamente, você não pode esquecer de fazer também um conserto na quantidade de cimento. Então, provavelmente, esses valores aqui de água e esse de cimento, eles serão alterados ao longo da sua concretagem lá na betoneira, né? Até você conseguir fazer, você ter uma trabalhabilidade legal, ter uma mistura do material que seja eficiente e também, principalmente, que ele consiga passar no slump test, né? Na hora que você fizer o teste de adensamento. E aí tudo isso tem que ser anotado para que você não se perca, né? E sempre fique mantendo aquela proporção do seu traço, tá certo? Então, bem aqui a gente finaliza essa questão do método ABCP.